Obrigado, Fabiane. Esse link que eu mandei para vocês é de um escritório, tá? De advocacia do Spencer Siddle, que é um dos caras que, tipo, posso dizer assim, um dos maiores especialistas em direito criminal informático, né? Que seria em relação a crimes digitais. E no escritório dele tem uma equipe de LGPD, tá? Além dele também tratado do assunto algumas vezes. E escreveu esse artigo, né? Tudo bem, esse artigo é um artigo que a gente falava que é mais para captação de clientela, né? Porque daí, se você é correntista e vê esse artigo, elas falam, ah, então quer dizer que eu posso entrar com dano moral, com dano material ali. Então, assim, esse artigo é mais para isso, né? Mais explicando. Mas ajuda a gente também, para vocês entenderem. Então, ele bate também bem nessas questões da demora que foi para ser apresentada e tudo mais. Tá? As mesmas críticas, praticamente, que eu fiz, ele coloca ali. E não sei se vocês vão recordar que eu falei num momento em que essa demora de praticamente um mês poderia causar prejuízo, entendeu? Poderia causar um prejuízo, porque não tem como você quantificar o que fizer, ou você determinar o que fizeram com os meus dados que foram vazados, entendeu? Que foram vazados dados de como nome, CPF, endereço, valor de conta bancária, entre outras coisas, entendeu? Então, assim, não tem como você quantificar quantas pessoas foram atingidas, o grau de que as pessoas foram atingidas, ainda mais quando você demora um mês para informar essas pessoas do ocorrido. Então, assim, ele entende da mesma maneira que eu entendo, né? E faz alguns adendos, né? Porque quando a gente fala de. O pessoal fala muito isso, e eu não sei se tem mais alguém que é advogado aqui, se tiver, vai entender bem essa questão. Sempre quando fala de dano moral, o pessoal pensa que é qualquer coisa. E na realidade, não, você tem que comprovar, dá um jeito de comprovar que tem relação, né? Que o abalo que você sofreu, que ele é suficiente, né? E que tem relação com aquilo que ocorreu. Se não, é mera alegação e aí não tem o que fazer, tá? Então ali é bem interessante, eu acho que quem tiver interesse de ler, 10 minutinhos, nem isso, tá? É bem curtinho. Quem tiver interesse, tá aí, beleza, pessoal? Hoje, quinta-feira, nós não teremos aula, dia do trabalhador. Se eu estiver falando besteira e tiver aula, me avisa, Fabiane, mas é de onde que eu tinha visto, até onde eu tinha visto no nosso cronograma, não temos aula na quinta-feira agora, tá? Então vai ser hoje, amanhã quinta-feira é dia do trabalhador e na sexta-feira ponto facultativo, tá? Então quinta-feira não teremos aula, tá bom? Tá bom. A aula de hoje eu vou falar para vocês sobre agentes de tratamento. A aula de hoje e a aula de princípios foram as aulas mais importantes até o momento, tá? A aula de hoje é a aula de princípios. Ah, Adriana, então as outras aulas que você falou de tratamento de dados, a aula inicial ali não tinha tanta importância. Não, tem sua importância, sim, com certeza tem. São aulas importantes, até porque se você não tem aqueles conceitos que eu apresentei na primeira aula, você não vai conseguir desenvolver, você não vai conseguir entender, então não adianta muito. Se não pegar aqueles conceitos, você não vai conseguir saber, por exemplo, por que a lei foi criada, você não vai conseguir desenvolver bem a questão dos princípios, então vai acabar te prejudicando, tá? Então é importante por conta disso. Agora, a aula de tratamento de dados, se você não souber tratamento de dados, principalmente questão de compartilhamento, você não vai conseguir desenvolver princípios, você não vai conseguir desenvolver agente de tratamento. Então, assim, você precisa entender isso. Então, essas aulas a inicial e as aulas de tratamento de dados, elas servem como base para princípios, elas servem como base para agentes de tratamentos, para agentes de tratamento, elas vão servir como base nas aulas que eu posso chamar de aulas bônus, que seria a questão de redes sociais e LGPD, a questão de IA e LGPD,
porque elas vão dar um norte muito grande, vão dar informações muito grandes. Então, se você não souber essas informações, vai ficar difícil você conseguir entender lá. A aula de, já vou frisando inicialmente, a aula de redes sociais e a aula de IA é uma aula para, a aula de IA é uma aula mais prática, tá? Só que a aula de redes sociais é uma aula expositiva, entendeu? Então, vai ser como se fosse uma palestra, vai ser igual essas aulas que eu estou tendo com vocês, que estou entrando muito direto ao ponto e tudo mais. Eu digo mais aula de redes sociais mesmo, então ela vai ser mais uma palestrinha mesmo, explicando para vocês e tudo mais, tá? A aula de A não, vai ser mais prática. Então, o que eu falo para vocês? Essa aula de agentes e aula de princípios são as aulas, uma das aulas mais importantes, tá? Então, assim, agentes eu dividi em duas partes também, tá? E eu vou já pedir desculpa de antemão para vocês, porque eu acabei não colocando material lá para vocês, tá? Material escrito. Eu vou acabar colocando material escrito durante a semana, tá? Hoje estava bem, eu acabei tendo um dia bem corrido, eu acabei conseguindo olhar o material da aula assim. Eu já tinha preparado esse material da aula anteriormente, já praticamente um mês antes eu tinha preparado. Até a aula até a próxima aula que é de agentes, eu preparei toda um mês passado, se eu não me engano, tá? Então, assim, tinha preparado antes, visto uma outra coisinha que precisava rever, uma outra modificação que teve e tudo mais. Então, assim, antes da aula eu acabo dando uma olhada de novo para ver o que eu vou explicar, para relembrar algumas coisas que eu preciso explicar para vocês, tá? Aí eu faço daí, aí eu faço um scriptzinho aqui, ó, scriptzinho da aula. Aí eu organizo certinho e tal, vejo o que eu vou falar para vocês. Então, tudo de caso pensado, tá? E então, assim, eu acabei não conseguindo pegar muito ali, mas, como eu já expliquei isso antes, vamos embora, tá? Acho que peguei um pouco maior de água, porque da outra vez eu comecei a tossir aí e passei mal. A câmera tá ruim hoje ainda, pessoal, só mais hoje, tá? E daí eu não consegui carregar o celular, não deu certo. A câmera de celular era bem melhor, né? Vou explicar. Vamos ver se de repente o seguro que eu tô muito sem bateria. Tá, vou falar para vocês. Parar de enrolar, vamos parar de enrolar. Pessoal, vou falar para vocês hoje sobre agentes de tratamento. Tá? Deixa eu jogar aqui. Tá todo mundo conseguindo ver aí tranquilo? Sim, beleza. Todo mundo conseguindo ver. Ok. Pessoal, vou repetir novamente aquelas questões. Se tiver problema com áudio ou com vídeo, de repente, me avisem durante a aula, tá? Outra coisa, eu vou ressaltar para vocês. Fabiane, depois manda o link de chamada, tá, pessoal? Saiu o link de chamada, não esquece de responder a chamada, beleza? E, bom, vamos lá. Parar de enrolar. Bora. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre agentes de tratamento, tá? Agente de tratamento é um dos temas mais importantes também, tá? Posso escalar em tópicos aqui, tá? Em ordem de importância, eu colocaria primeiro princípios e depois agente de tratamento, tá? Só que esses temas, eles se interligam. Por que eles se interligam? Vocês repararam que diversas vezes durante a aula eu falei de de figuras como o controlador de dados, o encarregado de dados, inclusive teve uma aula que eu fiquei falando bastante sobre encarregado de dados, tá? Não estou conseguindo ver o slide. Tá, pera aí, Ruth, eu vou sair aqui, vou interromper aqui a transmissão e vou começar de novo, tá? Vamos ver se às vezes é isso, tá? Compartilhar de novo. Tá dando para ver aí, pessoal? Ruth, que tá conseguindo ver? Tá normal? Tá. Qualquer coisa, Ruth, se a gente estiver conseguindo. Aquela mesma questão, tá, pessoal? Não tá conseguindo ver o slide, não tá me vendo, o áudio tá ruim.
pega, sai e entra de novo. Mas qualquer coisa, manda aqui para mim no chat, porque às vezes é só eu, que nem agora no caso a Ruth tá vendo. Foi só eu pegar, interromper e voltar de novo com o questionamento, tá? Esse probleminha pode acontecer. Então, como eu estava falando, nas aulas passadas eu falei bastante dessa figura do encarregado de dados, falei muito do dever dele, falei bem por cima para vocês sobre o operador de dados, hoje eu vou entrar um pouco mais sobre isso. Não falei para vocês sobre uma figura chamada suboperador de dados, hoje eu vou falar para vocês também sobre isso. Hoje eu dividi ela em dois momentos, tá? Primeiro momento eu vou falar para vocês sobre o encarregado, perdão, o controlador de dados e o operador de dados e superoperador de dados, tá? E na aula que vem, que vai ser terça-feira que vem, eu vou falar novamente, eu vou terminar essa parte do operador, tá? E vou entrar no encarregado de dados. Por que eu vou entrar no encarregado de dados? E por que vai ser uma aula só do encarregado de dados? Porque é uma figura de extrema importância, tá? E porque surgiram. Primeiro que surgiu um regulamento novo sobre encarregado de dados, e além disso, surgiu também, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, uma publicação da NPD sobre encarregado de dados. Deixa eu ver se eu acho para vocês que eu já mostro também. Já manda um link, quem tiver interesse de ler, publicações da NPD, tá? Então, como saiu peraí, que eu entrei aqui. Deixa eu compartilhar com vocês essa daqui, que fica melhor, né? Senão, deixa eu pegar aqui, janela. Deixa eu entrar aqui, tô pesquisando no Google aqui. Centrais de conteúdo. Regulamentos. Ó, essa questão. Então, vocês estão conseguindo ver aqui embaixo? Deixa eu só ver se dá para ver certinho. Vocês estão conseguindo ver aqui embaixo? Essa parte aqui de cookies? Estão conseguindo ver? Sim. Tá vendo isso daqui? Isso aqui é o correto. Por que isso aqui é o correto de cookies? Já que a gente entrou aqui, eu vou mostrar para vocês. Porque aqui, ó, vamos lá. Ele fala aqui, ó, para melhor essa experiência, plataforma promover serviços personalizados, utilizamos cookies. Ao aceitar os cookies, você terá acesso a todas as funcionalidades do site. Se rejeitar os cookies que não forem estritamente necessários serão desativados. Por que ele fala isso? Porque os cookies não são totalmente desativados, tá? Tem cookie que é necessário, porque se ele não tiver, o site não funciona. Então precisa, tá? Então ele dá essa opção. Ele dá três opções aqui, ó. Gerenciar cookies, rejeitar cookies e aceitar cookies. Acertar, você está aceitando tudo. Rejeitar, você está rejeitando todos os que não forem essenciais. E gerenciar, ele vai, deixa eu ver se vai abrir aqui. Ah, aqui, ó. Ele deu mais opções para mim, ó. Tá vendo? Ó? Cookies estritamente necessários. Eu posso, ó, não dá. Tá vendo? Aí que mais? Cookies de desempenho, visa uma melhoria e tal. Cookies de terceiros, aqui que faz, uma melhora a campanha e tudo mais. Esse é o ideal, pessoal. E esse é o ideal para cookies, né? Então, é isso que deveria ser feito. Agora vamos pegar. Deixa eu ver se eu pego vou pegar aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui. Mas lá eu acho que vai estar certo. Deixa eu ver, vou lá. Vamos pegar o Mercado Livre. Vamos ver se vai estar certinho. Eu acho que o do Mercado Livre está certo. Eu acho que vai estar no lugar da minha conta. Eu acho que vai. Ah, aqui, ó. Mercado Livre, o que ele dá? Usamos cookies, se trata de privacidade. E tem a opção de aceitar ou configurações. Vamos na configurações, aí vai dar essas opções, ó. Tá correto também. Tá tudo ok também. Vamos pegar aqui. Vamos ver aqui da prefeitura. Vamos ver aqui também outra, ó. Estado do Mato Grosso do Sul. Vamos ver se vai. Vai ter que ser governo do estado.
Aí, portal do governo do estado. Vamos ver. Faz tempo que eu não olho aqui. Olha lá. Ó, os cookies também. Prosseguir definições de cookies, ó. Olha lá, ó, da opção de você gerir, ó. Tá todo mundo conseguindo ver certinho? Ó que legal. Ah, Adriano, mas cookies não é para iniciativa pública. Como que não é? Olha aí. A NPD também é iniciativa privada. Também tem. Olha lá, ó. Cookies de desempenho e tal. Aí você tem a opção de rejeitar ou aceitar. Vamos ver se, ó, prefeitura tem aqui, ó. Utilizamos cookies, política de privacidade e continuar. Ó, tem só continuar. Continuar. Vamos ver primeiro uma coisa aqui? Política de privacidade, vamos ver se parece alguma coisa. Tem nada, tá. Enfim, vamos aqui continuar, vamos ver o que dá. Aceitou. E por que que isso está errado? Aí, Tereza, por que que isso está errado? Porque os cookies, inclusive aqui tem um material falando sobre cookies, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Acho que encarregar de dados. Eu vou abrir aqui e vou mandar para vocês, tá? Aqui, ó. Cookies e proteção das pessoas. Por que isso é incorreto? Porque os cookies precisam dar essas três possibilidades, tá? Ele precisa da possibilidade de você aceitar tudo, de você rejeitar tudo, tá? Ou de você aceitar uma parte ou outra, se você quiser, tá? Ele não pode pegar e determinar que você aceite. Tem muitos sites que determinam que você aceite. Eu não estou lembrando nenhum de cabeça agora. Você vê que eu tentei algum site ali e não deu muito certo. Então, assim, vou mandar para vocês o link aqui e vocês. Ele abriu aqui para mim, tá? Aí, quem tiver interesse, dá uma olhada. Deixa eu interromper aqui. Vou mandar o link aqui no chat. Quem tiver interesse para dar uma olhada nela depois, tá? É um guia só para encarregar de dados. Então, por um acaso, isso aí já é uma mão na roda, tá? Se por um acaso acontecer de algum de vocês, por surpresa, acabar sendo designado como encarregado de dados e não tiver como recusar, ou que queira, porque tem gente que, cara, não, eu vou enfrentar, vamos lá, eu quero fazer, eu quero testar, tudo bem, sem problema nenhum. É sua vontade, se você quer fazer, vai lá e tal, vai ser trabalhoso, mas assim, já dá para você usar esse documento como norte para você, tá? Então, voltando um pouquinho, então já ajuda. Então, se, assim, salva lá isso daí, tá? Ah, Adriano, mas eu não quero ler, eu não quero olhar agora. Então, beleza, então você pega ali, ó, esse link que eu mandei aí, salva no WhatsApp e se uma hora você precisar, você tem lá. Tá? Você falar que o professor doido tá falando um monte de coisa lá e deixou assim para mim, falou que se um dia precisasse, estava lá. Então, se precisar, tá lá, tá? Beleza? Beleza. Ok. Então, assim, voltando um pouquinho aos cookies. Então, os cookies precisa ter essa informação, tá? Precisa ter essas informações. Ah, Adriano, mas um site lá tem só informação que nem do Estado, por exemplo, tem só informação de aceitar ou configurar, tá? Tá errado? Não tá errado, tá? Não tá incorreto, porque ele dá a opção de você aceitar uma parte deles ou não, tá? Mas o ideal mesmo seria ter a opção de aceitar tudo, rejeitar tudo, ou aceitar uma parte lá naquela opção de configuração de cookies, beleza? Beleza, vamos parar de enrolar, vamos aqui. Então, agente de tratamento, tá? Não falou hoje. Quem são os agentes de tratamento, tá? A LGPD, ela fala de agentes de tratamento e ela informa três figuras, tá? Mas como assim três figuras? Você tá falando aí que são dois. Ela informa três figuras no capítulo de agentes de tratamento, mas na realidade são dois agentes de tratamento, tá? Os dois agentes de tratamento são eles, o controlador de dados, tá? E o operador de dados. E aqui eu falo que em alguns casos vai ter o suboperador de dados, tá? Quando que vai ter o superoperador de dados? Quando houver um volume muito grande de dados e ele acabar sendo centralizado. Ou então, por algum outro motivo que vem necessidade disso. Ao meu ver, o único motivo seria esse volume alto de dados de maneira centralizada. Ah, Adriano, então a Prefeitura de Campo Grande tem um volume alto de dados, e nesse caso ela vai precisar do superoperador? Não. Ah, Adriano, mas você acabou de falar que o volume é alto. Sim, eu acabei de falar, mas eu falei quando a questão é centralizada. Quando eu digo centralizado, pessoal, eu quero que vocês entendam
que existe uma única figura que faria esse tratamento de dados, entendeu? Eu quero que vocês entendam como uma única figura. No município de Campo Grande, eu vou entrar nisso, tá? Que isso acontece no município, acontece no estado. No município de Campo Grande, o que acontece? Ele não é centralizado. Ele acontece de maneira conjunta. Então, é uma outra forma de pensar, tá bom? Mas eu vou chegar lá, tá? Então, existem três figuras, mas sim, são duas que são os agentes de tratamento, que é o controlador de dados e o operador de dados, tá? Além desse, tem uma outra figura também, que é uma figura famosa, que todo mundo falou há muito tempo, que é o encarregado de dados. Ah, Adriano, mas a lei fala só de encarregado. Realmente, a lei fala só cita encarregado, tá? Da mesma maneira que ela só cita controlador, da mesma maneira que ela só cita operador. O vernáculo acabou ficando esse, acabou ficando encarregado de dados, controlador de dados, operador de dados, operador de dados, e não tem nada incorreto em falar dessa maneira, tá? Não tem nada incorreto em falar dessa maneira. Tanto que se você procurar em diversos lugares, em diversos materiais, você vai encontrar essa figura do encarregado de dados. Então, não tem nada de incorreto você falar isso, tá? Na prática, o controlador de dados, encarregado de dados, operador de dados, seria como você estivesse falando duas vezes a mesma coisa, tá? Porque quando a gente fala de controlador, operador, de encarregado, dentro do tratamento de dados, já se entende que eles são de dados mesmo, porque eles trabalham com isso, tá? Então, essas três figuras, elas têm extrema importância. Lembrando que vão ser agente de tratamento o controlador e o operador de dados, tá? O encarregado de dados, ele não é um agente de tratamento, mas é uma figura que está ali presente, tá? Eles podem ser pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, tá? E aqui uma atenção, porque quando eu entrar na parte de controlador, vocês vão ver que é muito mais, como é que eu posso dizer? É mais tranquilo você entender o controlador como uma pessoa jurídica, por exemplo, do que você, e o operador como pessoa jurídica, do que você entender o encarregado de dados como uma pessoa jurídica. Porque quando eu falar do encarregado de dados, vocês vão ver que que as funções que eles exercem acabam sendo funções muito típicas de ser realizadas por uma pessoa só, ou por, de repente, um grupo pequeno de pessoas, tá? Só que o que acontece é que existem empresas que fazem a função de encarregar de dados, tá? Isso acontece, tá bom? Acontece bastante. E muitas vezes essas empresas, o que elas fazem? Elas pegam, elas pegam e exercem essa atividade perante outras empresas. Como assim, André? Você está dizendo que uma empresa, ela contrata outra empresa para se encarregar de dados? Exatamente isso. Isso acontece, tá? E o salário, as verbas gastas são enormes. Se vocês procurarem hoje, por exemplo, salário encarregado de dados, vocês vão ver coisas de 6 a 10 mil reais, entendeu? Então, é um salário relativamente interessante, tá? Então, empresas fazem essa função. Então, geralmente, empresas muito grandes, que de repente não tem pessoal, ou de repente iam arcar com um valor muito alto para ter pessoal para fazer essa atividade de carregar de dados, elas acabam contratando outras empresas, outras pessoas para fazer essa função. Beleza? Beleza. É, é importante destacar aqui uma questão que eu vou entrar mais à frente, mas eu já vou deixar essa isca aqui para vocês. O funcionário subordinado, ele não vai ser considerado controlador nem operador, tá? Por que isso? Quando eu falo isso, quer dizer que nenhum servidor público vai poder fazer as vezes do operador de dados ou do controlador de dados, tá? Nenhum servidor público vai poder fazer as vezes do controlador de dados ou do operador de dados. Inclusive, a NPD, se não me engano, lançou um ordenamento falando sobre essas questões, tá? Por quê? Porque se qualquer servidor público fizer as vezes de um operador de dados, ele teoricamente estaríamos falando que como o fato dele pertencer ao todo, que é a municipalidade, tá? O fato dele pertencer à prefeitura, ser integrante à prefeitura, seria o mesmo de dizer que a prefeitura é controlador e operador de dados ao mesmo tempo. E isso não é permitido. Ok? Ok. Vamos lá? Então, quando a gente fala de empresa, tá? A gente fala que a empresa é considerada um agente de tratamento, a empresa em si. Quando a gente fala da Prefeitura de Campo Grande, a gente fala que a Prefeitura de Campo Grande é considerada um agente de tratamento. E nesse caso específico, a Prefeitura de Campo Grande já vai ser considerada controlador de dados. Se pegamos uma empresa grande, por exemplo, Coca-Cola,
E a Coca-Cola, nesse caso, a Coca-Cola em si vai ser considerada, tá, o controlador de dados. Se pegarmos uma empresa maior e em setor privado novamente, tá? Pegamos, por exemplo, o JIF, que é o grupo responsável pela JBS, por exemplo. Ela vai ser o controlador de dados. Ah, Adriano, então quer dizer que a JBS não vai ser controlador de dados? Não. Nesse caso da JIF, especificamente no âmbito privado, o que vai acontecer? A JBS vai fazer as vezes de controlador de dados, ok? Só que nesse caso, como ela tem personalidade jurídica, ela vai ser controlador de dados em si, tá? E a controladoria de dados dela vai ser em conjunto com a controladoria de dados central, que vai ser a JIF, ok? Ok. Eu vou entrar nessa parte mais à frente, vocês vão entender tudo, tá? Agora fica meio confuso, mas mais à frente vocês vão entender, tá? Então, esse agente de tratamento, tá? Ele define as regras, como vai ser feito o tratamento, como vai ser feita exclusão, como vai ser feito coleta de dados, entre outras informações, beleza? O que eu acabei de falar para vocês? A mesma organização, tá? Não pode desempenhar os papéis de controladora e operadora, dependendo da pressão de tratamento específica. Em modo geral, ela não vai poder fazer as vezes de controlador e operador. Então, vai ter que ser um agente externo para fazer as vezes de operador. Ok? Ok. Adriano, mas a questão de subordinação. Realmente, subordinação, nesse caso, entre controlador e operador, existe, eu vou entrar nesse ponto, tá? Mas, no momento, guarda essa questão de que o controlador não pode ser operador ao mesmo tempo. Ou seja, para existir operador de dados, dentro da prefeitura, por exemplo, precisa ser um agente externo. Ok? Ok. Sempre vai ser necessário operador? Depende. Em alguns casos não vai ter necessidade de ter um operador, tá? Então, a GDPR, tá? Afirma que o operador deve ser uma entidade distinta do controlador, não atuando como profissional subordinado a este, tá? Ah, Adriano, mas você acabou de falar para mim que é subordinado e agora tá falando que não é subordinado? Não. O que acontece? A subordinação dele vai até o limite do tratamento de dados. A partir de qualquer outra atividade que não relacionada ao tratamento de dados, ele não tem subordinação. Agora eu estou confuso. Vamos lá. Quando eu falar de regras sobre tratamento de dados, nesse caso, quem vai determinar vai ser o controlador. E nesse caso, o operador é subordinado a ele, ou seja, ele obedece as regras dele. Ok? Ok. Quando eu falar de contratação de funcionários ou de servidores para o operador de dados, o subordinado não pode interferir. Por que o controlador não pode interferir? Por que não pode interferir? Porque nesse caso específico, ele não tem subordinação. Deu para entender? A subordinação ali é só em relação ao tratamento de dados. Ok? Ok. Tá? Então vamos falar do controlador de dados? E eu gosto muito disso aqui, eu peguei a figura do poderoso chefão, porque para mim é o que especifica, tá? Para mim, é a melhor trilogia que existe no universo. Desculpem fãs do Senhor dos Anéis, desculpem fãs de qualquer outro filme que tenha trilogia, mas Senhor dos Anéis é a melhor trilogia que existe, tá? E o Don Corleone é a figura do chefe, tá? Então, Don Corleone é o poderoso chefão, tá bom? Por ser o poderoso chefão, por ser o chefe, por ser quem manda, eu acho que ficou bem nítido que seria o controlador, tá? Ajudou bastante nisso. Então, assim, controlador é a pessoa ou empresa que. Deixa eu ver se tá. É a pessoa ou empresa, tá? Que toma as decisões importantes. Ele quem manda, ele que tem o poder de mando, tá? Controlador é quem vai decidir as coisas, é quem tem poder de Minerva, tá? Então, se por um acaso houver algum problema relacionado a tratamento de dados, quem responde é o controlador. Se acontecer um vazamento de dados, quem determina as atitudes que vão ser tomadas é o controlador. Então, por ele ter tanto poder assim, quando dá algum problema, quem responde é o controlador. Por isso que eu conversei com vocês sobre situações que aconteceram. Por exemplo, mais próximo que eu tenho é o da XP, onde
Nesse caso, quem responde é a XP em si, porque a XP que é a controladora, tá? Então, quem vai ter que arcar com isso, quem vai ter que resolver problemas perante a NPD é a XP, porque a XP é que determinou como ia ser feita, a XP é que determinou que medidas iam ser feitas, e a XP é que determinou quando ia ser informado aos titulares. Ah, Adriano, mas espera aí, não tem uma equipe que faz isso? Tem uma equipe que faz isso. Mas quem responde por tudo isso é a XP, a empresa XP. Ok? Ok. Olha o que eu coloquei aqui. Isso inclui definir a razão pela qual os dados estão sendo tratados e dar instruções às outras pessoas ou empresas para realizar o tratamento. Tá vendo aqui? Ele determina para outras pessoas ou empresas, ou seja, ele determina para o operador como vai ser feito. E nesse ponto, eu vou repetir, nesse ponto vai haver subordinação. Só nesse ponto? Só nesse ponto. Só no tratamento de dados. Tá? Se não for no tratamento de dados, não tem subordinação. Quando eu falo da prefeitura de Campo Grande, quando eu falo do estado do Mato Grosso do Sul, quem responde por qualquer problema que surja em relação ao tratamento de dados é a prefeitura de Campo Grande, é o estado de Mato Grosso do Sul. Se for em Manaus, é a prefeitura de Manaus. Se for em Porto Alegre, é a prefeitura de Porto Alegre que responde. Ah, Adriano, mas o vazamento de dados aconteceu por um problema de um servidor. Não interessa. A prefeitura responde, ok? Se for entrar com ação regressa, depois aí uma outra questão. Se for tomar medidas como demissão ou qualquer outro tipo de medida, aí são outras questões. Mas quem responde e de quem é a responsabilidade é da prefeitura, é do Estado. Ok? Ok. Como no caso da XP, a XP não mandou um e-mail para mim falando que o vazamento de dados daquela questão se deu pelo funcionário A ou pelo funcionário B. Ela falou que a XP cometeu o erro. E é isso que eu preciso que vocês entendam. Tá? É isso que eu preciso que vocês entendam. Então, não interessa se o funcionário A, B, C, ou secretaria A, B, C ou D, no caso da iniciativa pública. Oi, pessoal, vocês estão aí? Oi, oi. Tá, deu um pico aqui. Vai voltar. Tá? Então, voltando, não interessa se o funcionário A, B ou C fez, não interessa se foi a secretaria A, B ou C, não interessa, tá? Quem é responsável é o controlador, então quem é responsável, nesse caso específico, é a prefeitura. No caso específico do Estado, vai ser o Estado. E em qualquer lugar do Brasil que isso acontecer, na iniciativa pública, vai ser assim. Na iniciativa privada, vai ser a empresa. Ah, Adriano, mas lá você me disse que poderia ser uma pessoa física também. Poderia. Mas não é recomendado. Por que não é recomendado? Imagina você que o controlador de dados da XP, vou pegar esse caso que é um caso mais simples, seja uma pessoa física, seja o dono da XP. Imagina você. Vamos supor que o Rodrigo aqui, ele é dono da XP, tá? E aí, o Rodrigo fala assim, não, eu vou ser o controlador da XP. Tá? O controlador de dados da XP vai ser eu. O Rodrigo Ferreira, que foi o último que mandou mensagem. Mandou no chat. Então você, Rodrigo, definiu que você vai ser o controlador de XP. Pessoa física. A lei permite e você vai ser. Imagina você nesse caso de vazamento de dados que aconteceu. Se você é o controlador da XP, quem responde é você. Olha a dor de cabeça. Olha o problema. Tá? Agora, o Rodrigo falou, vixe, não sei se o Rodrigo agora vai aceitar ser o controlador da XP. Falar, ô Rodrigo, você vai ser controlador de XP, eu vou te pagar um salário de 100 mil por mês. Não sei se ele aceitaria. Eu não aceitaria. Tá? Por que essa situação? Porque o problema ele pode ser muito maior. Então imagina vocês se
O governador do estado ele decide que ele vai ser o controlador de dados. A lei permite? A lei permite. É recomendado? Não. Por quê? Porque se o funcionário lá da Secretaria de Fazenda do Estado pegar e fizer uma cagada e acabar fazendo vazamento, acabar acontecendo vazamento de dados ou qualquer outra coisa do tipo, acabar alterando informações de alguma pessoa, ou qualquer outra coisa assim, quem responde é o governador. Aí é problema grande. Agora, se o Estado, quem responde é o Estado, nós podemos resolver isso de uma maneira diferente. Tá vendo? Que é mais interessante. Por isso que eu digo para vocês, quem é o controlador de dados do município? O município de Campo Grande. Ah, Adriana, posso falar que o município de Campo Grande é o controlador de dados do município, porém, a prefeita é seu representante máximo? Pode. Pode falar isso. Mas isso quer dizer que quem assume a responsabilidade, qualquer problema do. Exatamente, Lu, responsabilidade muito grande. Agora, eu posso dizer que quem responde por tudo, primeiro momento, é direto à prefeita? Não. Vai ser o município que vai responder. Então, você me exige a responsabilidade de todas as secretarias de um município. É muita coisa. Então, por isso que é recomendado, em caso de setor público e em caso de iniciativa privada, empresas grandes, ser o controlador pessoa jurídica. Tá? Então, tá bom. Por que é importante você saber quem que é o controlador? Por que é importante você saber quem que é o controlador? Não, assim, a gente pega aqui a questão do município, acho que vocês já entenderam que o controlador de dados do município é o próprio município de Campo Grande. Até aí, ok. Só que das outras empresas, por que é importante saber quem é o controlador? Tá? Porque quando você for exercer seu direito titular, por exemplo, será perante o controlador. Mas, Adriana, você me falou que vou pedir para o encarregado de dados. Vai pedir para o encarregado de dados, mas será perante o controlador. Então, quem vai informar vai ser o controlador. Por isso é importante você saber quem é o controlador. Entendeu? Ok? Ok. Então, você precisa entender quem é a figura, tá? Para você poder tomar as atitudes necessárias. Beleza, pessoal? Tá. Então, aqui também, eu também cito, inclusive, um documento muito importante que a gente comentou na aula passada. Vocês vão recordar. Relatório de impacto. Falei bastante de inventário de dados, que ele tem relação com o relatório de impacto, tá? Então, assim, quem elabora, quem faz o relatório de impacto é o controlador de dados. Ele é um documento do controlador de dados. Ah, Adriano, mas o encarregado de dados vai ajudar. Tudo bem, o encarregado de dados pode ajudar. É função do encarregado de dados ajudar? Não é função do encarregado de dados. Mas na prática, o encarregado de dados, por ser uma figura que teoricamente deveria ter um conhecimento maior sobre a lei, sobre as nuances da lei, essa é uma figura que deveria ter um conhecimento maior sobre a matéria em si, e eu falo matéria em si, o pessoal acha que é só pegar e ler a lei. Não, meu amigo, é proteção, é segurança da informação. Tem que entender de segurança de informação. Tem que entender ISO, tá? E aí, entender de segurança de informação, tá? Tem que entender a lei também? Tem que entender a lei também. Tem que entender todo o ordenamento que tem por fora. Tem que entender tudo isso. Porque senão, não consegue. Ah, Adriano, só o guia me ajuda? Não. Não, só o guia não ajuda. Tá? É um norte? É um norte. Um baita norte. É um baita norte. Mas só ele não é suficiente. Precisa de um conhecimento a mais. Tá? Tanto que a IGPT, quando ela fala de encarregado, ela fala de conhecimento multidisciplinar. Ok? Então, quem é responsável pelo relatório de impacto é o controlador de dados. Ah, Adriano, então quer dizer que, assim, a prefeitura tem que fazer o relatório de impacto. Ok, então a secretaria não precisa fazer nada. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. E mais à frente vocês vão entender melhor. Tem muita coisa que eu quero falar com vocês, só que agora eu vou aos pouquinhos lá e no final tudo vai se encaixar, tá? E o que ele faz também, tá? Olha lá, comprovar que obteve consentimento adequado. Na prefeitura isso acontece?
A prefeitura tem que comprovar consentimento das funções típicas da prefeitura? Manda para mim sim ou não. Tem que comprovar consentimento na prefeitura? Ih, pessoal, tô demorando para responder uma coisa tão simples. Olha, eu vou ficar chateado com vocês. Pessoal, funções típicas da prefeitura. Não tem consentimento, dispensa consentimento. Não tem dispensa consentimento. E isso aí, Ana Cristina, muito bom, Adriano, muito bom. Então tem dispensa do consentimento. Então não tem como é que você vai comprovar consentimento? Não precisa comprovar consentimento. É função típica, não precisa comprovar consentimento. Ok? Ok. Tá? O que mais que ele faz também? Comunicar incidente de segurança. Esse vazamento de dados XP é incidente de segurança. Ok. Ok. Nos casos específicos onde acontecer vazamento de dados, como eu mostrei para vocês na aula passada, e não é loucura da minha cabeça, é o que está na lei. A obrigação legal é o quê? É informar a NPD e informar os titulares de dados. Mas e se o titular de dados for menor? Nesse caso, tem que informar como é que fala? Os responsáveis. Os devem ser informados. Ok? Ok. Ah, mas eu posso só chegar na mídia e falar que aconteceu, que tá tudo ok? Não! Ah, mas lá fala só informar. Ok. Mas até que ponto a mídia vai alcançar as pessoas? Você não pode falar em um modo geral. Tem que ser específico. Porque ela fala informar ao titular de dados. E quando fala informar ao titular de dados, é o titular de dados tomar conhecimento que se trata dele. E aí, quando eu falo de tomar conhecimento que se trata dele, eu falo de fazer, e aí nessa parte a XP estava correta, de fazer como a XP fez. Mandaram um e-mail para mim e falaram, Adriano, você estava no meio, é isso, isso, isso. Quando se tratar de menor, informar aos titulares, informar aos responsáveis, informar individualmente. Individualmente. Lembrem disso. Informar individualmente. E de quem é a obrigação? Controlador. Ok? Ok. Mais uma. Tá? O que eu acabei de falar? O direito das pessoas, direitos titulares, que vocês estão cansados. Eu tô careca de saber, vocês estão cansados de saber também. Direitos titulares, falei bastante para vocês numa aula, tá? Ele tá. Ele exerce em relação ao que eu acabei de falar, ao controlador. Ao controlador. O encarregado, ele vai ser a mera figura de ligação entre vocês, os titulares, e o controlador. Mera figura de ligação. Ok? Ok. Então, o controlador, ele deve, como eu falei na aula de direitos titulares, tá? Ele deve fornecer as informações, e aí vão ter aquelas questões específicas, tá? Exceções que houverem, tá? Alguém lembra alguma exceção? Para não fornecer as informações? Alguém lembra aí? Se lembra, manda no chat aqui. E além disso, tá? É, então, por isso que eu falo aqui que identificar o controlador é algo de extrema importância, tá? Porque se você identifica o controlador, você sabe com quem você está falando. Se, por exemplo, acontecer de você ter necessidade de fazer uma denúncia, uma petição perante a NPD, você sabe sobre quem você está falando. Então, a petição vai ser NPD, olha, descumpriram essa situação aqui específica, quem foi esse aqui, que é o controlador. Entendeu? Se vocês não souberem identificar, não tiver como identificar, aí complica, entendeu? Ok. Então, a identificação do controlador, em alguns casos específicos, tá, ela vai depender de obrigação legal, tá? Regulamentar ou contratual. A questão com regulamentar se por acaso acontecer, por exemplo, de uma empresa ela determinar que ela vai criar um grupo ali dentro dela e o grupo vai ter personalidade jurídica específica, só que o grupo em si vai responder como controlador. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso, tá? Se o município tiver um pouco grande, de repente determinar que um grupo específico do município vai ser o controlador de dados. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso também, tá? E aí,
se acontecer essa situação, ela vai ter que ter uma determinação legal. Então, vai ter que ser criado um decreto, de repente, no município, tá? Na iniciativa privada, vai ter que ser criado algum regulamento, alguma norma, tá? Ou algum contrato determinado isso, tá? Quando eu falar de encarregar de dados, eu vou entrar muito na questão de contrato, tá bom? Beleza? Beleza. Tá? Se o controlador for pessoa jurídica, tá? E esse é o que mais acontece, tá? Na maioria das vezes, o controlador ele é pessoa jurídica. Por que na maioria das vezes? Porque quando se tratar de, no caso, empresas pequenas com baixa circulação de dados, ou se tratar de um autônomo com baixa circulação de dados, nessas situações específicas, existe uma certa dispensa, existe um certo limite em relação a isso. Então, uma situação um pouquinho mais tranquila, entendeu? É uma situação onde o controlador pode ser uma pessoa física, é uma situação totalmente diferente, tá? No caso, por exemplo, eu sou advogado, eu tenho os meus clientes, tá? Os meus clientes, no caso, eles se reportam a mim qualquer problema relacionado aos dados dele. Por quê? Porque o controlador é pessoa física, o controlador sou eu. Eu sou controlador pessoa física, tenho pouco volume de dados, eu não preciso de encarregar de dados. Se eu precisasse, poderia ser eu também? Não. Teria que contratar alguém para ser encarregado de dados. Tá bom? Então, quando as empresas, as entidades públicas, elas tomam decisões importantes, tá? Como, por exemplo, lidar com banco de dados, por exemplo, como vai ser feita a coleta, entre outras informações, e nesse caso aí precisa de uma gestão maior, precisa de um grupo maior. No caso, por exemplo, de empresas, geralmente eles têm um grupo chamado grupo multidisciplinar, e esse grupo é o grupo que cuida das situações para a empresa, tá? Então seria o grupo como se fosse a cabeça, como se fosse o cérebro, tá, do controlador de dados. No caso do município de Campo Grande, por exemplo, você sabe me dizer quem seria a cabeça, quem seria o cérebro que faria essa parte do controlador de dados, desse grupo multidisciplinar? Sabe me dizer quem seria? Seria, de repente, o gabinete da prefeita? Seria a GTEC? Seria uma outra secretaria? Seria uma comissão? Sabe me dizer? Me manda no chat aí. Bora, pessoal, bora, vamos acordar. A GTEC? Será que seria a GTEC? Ih, pessoal, o pessoal tá com sono hoje. Ih. Então vamos lá, pessoal. No caso, a prefeitura não seria a GTEC, não, tá? A própria prefeitura. Tá, a prefeitura é o controlador de dados, o Brito. Ela é o controlador de dados. Aí eu digo, ali na prefeitura, vamos voltar um pouquinho. Eu falei que em algumas empresas existem grupos onde esse grupo ele é a cabeça pensante, o grupo multidisciplinar, que é a cabeça pensante, tá? Então ele seria o cérebro do controlador de dados, tá? Das empresas. Então, esse grupo auxiliaria a tomada de decisões, né? Então ele determinaria, por exemplo, questões sobre coleta de dados, questões sobre armazenamento de dados, entre outras coisas, tá? Ele determina essas questões, tá? Então, na casa da prefeitura, o controlador de dados é a Prefeitura Municipal de Campo Grande. Ok. Luciano, é quase lá. Caso você queira controlador. Eu vou entrar nessa parte, Fernando. Não, não é esse ponto que eu tô chegando aqui, mas eu vou entrar nessa parte. Quase lá, Luciano. No caso da prefeitura, quem seria esse grupo é a Comissão de Proteção de Dados da Prefeitura, tá? CGPD. A CGPD seria esse grupo. Ah, Adriano, mas se de repente pedirem uma informação para a CESAL, aí a CGPD responde, na verdade, o fluxo, pelo menos correto do que deveria acontecer, essa informação, essa solicitação ser encaminhada à CGPD, e a CGPD entra em contato com o encarregado de dados da CESAL. Ok? Então, quem é essa cabeça pensante, esse grupo criado, é a CGPD. No Estado, tem uma comissão também que ela faz toda essa questão, tá? Inclusive, já é uma comissão permanente, tá? No Estado. Ok? Ok. Vamos seguir?
tá? Além disso, o que eu acabei de falar para vocês, entidades como União, Estado, Distrito Federal e municípios também podem ser controladores, tá? É recomendado, tá? E eu vou bater bastante essa tecla para vocês entenderem isso. Se for uma empresa grande, é recomendado que a empresa seja controladora. Se for uma entidade pública, por exemplo, um município, estado, união, é recomendado que eles sejam os controladores e não a pessoa física, tá? E atenção aqui, ó. Pessoas que trabalham nessas organizações como funcionários, administradores, sócios servidores não são considerados controladores individualmente. Tá? O todo é controlador. Você que é funcionário ali dentro, a prefeita, por exemplo, ela não é controladora. E atenção nisso. A prefeita não é controladora, os secretários não são controladores. Tá? Quem é controlador é a prefeitura e quem é controlador são os secretários. Pô, Adriano, você me confundiu. Calma, calma. Vou chegar lá. Tá? Isso que eu quero que vocês entendam. Tá bom? Então, as pessoas que trabalham na organização não são os controladores. Então, no caso, a prefeita não é controladora. A secretária de finanças não é controladora. A secretária de. A procuradora-geral não é controladora. O controlador-geral aí é controlador, mas é controlador-geral por causa da função dele e não em relação ao LGPD, tá? Em relação ao LGPD, ele não é controlador, tá? Então, a ideia é isso, cara, que a responsabilidade ela fique para a personalidade jurídica e não para a pessoa física, tá? Por conta dessa questão mesmo que acho que foi o Rodrigo que falou, se não me engano. Falou, vixe, por causa dessa questão mesmo, tá? Acho que foi o Rodrigo que falou. De ser muita responsabilidade para uma pessoa só. Ok? Ok. Vamos lá então. Tá? Então, entender quem que é o controlador é importante e coloca as explicações. Certo? Então, certo. Tá? Então, certo, Adriana. Então, entender quem é o controlador é de extrema importância. Tá? Você vai entender quem assume a responsabilidade perante a NPD. Tá? Porque se você pegar e você encaminhar, por exemplo, como é que fala, uma petição para NPD, por exemplo, por conta de um vazamento de dados que aconteceu no estado, e você encaminhar falando que o controlador é o governador, a NPD pode recusar, porque o governador não é o controlador. Porque se você encaminhar, por exemplo, uma petição ou uma denúncia da XP falando do Rodrigo, que é o dono da XP, que ele é o controlador, a NPD vai recusar, porque o Rodrigo não é o controlador, é a XP. Então, por isso que é importante vocês entenderem esse ponto. Ok? Ok. E quando eu estou falando de direito público? Tá? Porque no direito privado é tudo muito mais. É tudo muito mais. Estou com muito mais a cabeça. No direito privado é mais tranquilo. Tá? Então, o controlador no direito privado ele vai ser a empresa em si. E acabou. E é isso. No direito público é diferente. Porque no direito público nós temos entidades, nós temos órgãos, temos autarquias, temos inúmeras coisas. Então a gente vai ter a questões mais específicas ali e mais complicadas. Tá? Por isso que eu falo que às vezes você aceitar uma função de um encarregado de dados numa iniciativa pública, de secretarias grandes, por exemplo, é uma situação muito complicada. Tá? É um dever muito grande e muito pesado. Não é brincadeira. E para iniciar, assim, pelo menos que não tem conhecimento ainda, ou conhecimento pouco, para iniciar nisso é muito complicado. E como eu disse nas primeiras aulas, não adianta você vir me falar que você vir falar que, eu tenho inúmeros cursos feitos e não sei o que, não sei o que lá, estou estudando isso desde o início do ano e não sei o que, não sei o que lá. Ah, você não tem, você não está pronto, você não está pronto, tá? Não está pronto para isso, tá? Agora, eu falo para vocês isso porque eu estou aqui, eu estou desde antes da criação da lei estudando privacidade de dados, e depois da criação da lei a gente teve que debruçar sobre a lei, tá? E
E eu tô falando, cara, com assim, a lei de 2018, eu tô desde 2016 ou 17. Na hora que fui concluir minha pós-graduação, o professor meteu o LGPD lá, não tava nem aí pra mim, tinha que me virar nos 30 ali, tá? E mesmo assim tem coisa que eu ainda aprendo hoje em dia. Eu não sei tudo sobre LGPD, tá? Ah, Adriano, você daria conta de se encarregar de dados, de repente, uma secretaria grande, de repente? Olha, se fosse minha única função, sim. Se fosse uma função paralela, dependeria da função paralela que eu exerço, tá? E esse é um ponto importante, tá? Trabalha muito, muito. Bora lá, que senão eu vou enrolar muito com vocês, tá? Então, nesse contexto, a gente está falando o quê? Da União, dos órgãos, por exemplo, ministérios, da município, do Estado e tudo mais, tá? Então, para melhor entender, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? A União é considerada a controladora principal. Como assim controladora principal? Calma, calma, vou chegar lá. Então, a União é considerada a controladora principal, sendo responsável perante a LGPD, mas os órgãos públicos têm obrigações de controlador. Isso aqui, eu vou entrar na aula de hoje ainda, a gente chama de controladoria conjunta. Isso aqui se aplica na prefeitura. Então, nós temos um controlador principal central. Esse controlador principal central é a Prefeitura Municipal de Campo Grande. E nós temos as secretarias que fazem, às vezes, de controlador. Então, quer dizer que, Adriano, então quer dizer que se o controlador é quem toma a decisão final, se o controlador é quem determina como vai ser o tratamento de dados, então quer dizer que cada secretaria pode determinar como vai ser feito o tratamento de dados? Não. Não, peraí, então não estou entendendo nada. Lembre, fazem às vezes de controlador. Quem determina como vai ser feito o tratamento de dados é o controlador principal. Acabou. Por meio de documentos. E por meio de decretos, instrução normativa, entre outras coisas. Tá bom? Só mais uma? A gente vai para o intervalo? Intervalo? Então, beleza. Tá? Então, mesmo com a União, vamos voltar, por exemplo, aqui. Seja controladora, os órgãos públicos, devido à desconcentração administrativa, especialmente no caso de compartilhamento de dados e o atendimento de exigências do NPD, tá? E aplicações de sanção. Então, devido à desconcentração administrativa, tá? Onde, ao invés da só prefeitura municipal de Campo Grande fazer tudo, ela pegou e criou um bracinho ali para fazer uma coisa, criou uma perninha para fazer outra, tá? Então, através da desconcentração administrativa, tá? Onde cada secretaria faz às vezes da prefeitura em relação a determinadas atividades públicas que devem ser feitas, que são obrigações. Por conta disso, cada secretaria faz às vezes de controlador. Ok? Ok. Tá? Então, os órgãos públicos vão ter que cumprir as especificações do GPD, tá? Como transparência na emissão de carga de dados. E isso aí, eu bati muito na, aula, na primeira aula, que tem que ser publicado em diário carregar de dados. O encarregado de dados é comissionado. Ah, mas ele foi nomeado novamente. Não interessa, tem que ser de novo. Novo ato. Ah, mas ele é de carreira. Ok. A não ser que ele não queira mais e vai ter que fazer mudança, caso contrário, tem necessidade de você fazer essa mudança novamente. E a NPD trouxe uma alteração, tornando isso uma obrigação. Então, hoje é obrigação. Tá? Então, assim, como eu disse, o controlador de dados principal é a prefeitura, as secretarias fazem a função de controladores e são subordinadas ao controlador principal. Ok? Ok. Então, para liberar vocês para o intervalinho aqui, tá? Lembrar vocês para o intervalo. Na prefeitura de Campo Grande, na prefeitura de Campo Grande. Vou pegar um exemplo mais próximo a mim. A Procuradora-Geral, doutora Cecília, ela é controladora de dados da prefeitura? Da prefeitura não, em relação à PGM? Sim ou não? Me mandou aqui rapidinho que eu já levo esse intervalo. Não. Não. Se foi nomeado sim,
Então vamos lá, Rodrigo. Eu já liberei vocês. Não. Lembra que eu falei? O secretário, ele não vai ser o controlador. Quem vai fazer as vezes de controlador é a secretaria. Então, quem faz as vezes de controlador não é a doutora Cecília, que é a procuradora-geral. É a Procuradoria-Geral do município. Fazem as vezes de controlador. Lembrar disso. Não interessa a questão de nomeação, tá? A questão de nomeação vai interessar, Rodrigo, pensando nisso, vai interessar quando eu tô falando do encarregado de dados. Ok? Ok. Pessoal, intervalinho. 10 minutinhos, a gente tá de volta, tá? Vou pegar uma água lá e tal. Enquanto isso, Fabiane, você mandou o link mandou o link, né? Da chamada. Hum, Fabiane. Só não sei se a Fabiane mandou o link da chamada, mas se ela não mandou, eu vou conversar. Acho que ela não mandou. Vou ver com ela aqui o link, qualquer coisa eu mando pra vocês aqui, tá? 10 minutinhos, pessoal.
Ó, pessoal, vamos voltando, vamos voltando. Vamos voltando, pessoal. Vamos voltando. Eu não consegui contato com a Fabienne. Eu vou fazer o seguinte. Tô Eu aqui, já vou vou. colocar o link. Ah, tá bom. Salva a gente aqui, Fabienne. Pessoal, muito obrigado, Fabienne. Pessoal, o link tá aí, ó, pra chamada, tá? Vamos terminar? Senão eu vou enrolar vocês muito. Tá? Então, link da chamada no chat aqui, tá, pessoal? Já marca aí, já registra, já, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Beleza, tá? Então, na prática, tá? Quando acontece uma contratação, por exemplo, ela vai acontecer com o controlador, ok? Então, se o município de Campo Grande, por exemplo, for contratar um operador de dados, quem vai contratar? Separa a palavra. Ah, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, o Luciano. Vê se deu aí. Pessoal, mandei aqui o link, tava junto com a palavra, acabou não indo, tá? Então aqui embaixo. Vê se consegue nesse link que eu mandei, pessoal. Tenta aí. Então, se o município de Campo Grande for contratar um operador de dados, quem vai contratar o operador de dados é o município de Campo Grande. E isso é básico, tá? Em relação à contratação. As contratações, quem contrata é o município. Ok? Ok. Tá? E em ações judiciais, quem responde é o município. Tá? Por isso que eu disse que não adianta nada pegar e falar, não, mas foi o servidor fulano de tal. Não interessa. O município controlador ele que responde, acabou. Tá? Quem vai estar no polo passivo da demanda, quem vai ser cobrado judicialmente é o município de Campo Grande. Acabou, é isso, tá? Então ele vai atribuir, a LGPD, tá? Ela atribui obrigações específicas para os órgãos públicos, isso a gente falou, tá? Devido à complexidade da estrutura e tudo mais, tá? Isso a gente já comentou, já, já comentei com vocês, tá bom? É, Então, o que eu acabei de falar para vocês aqui, ó. Nesse caso específico da União, que eu usei como exemplo aqui, a União é a controladora oficial, ou seja, a controladora principal, e os órgãos públicos desempenham a função de controlador. É o que eu acabei de falar com vocês, tá? Tá. É, Então, no caso do município, vou reiterar novamente, no caso do município, quem é o controlador principal? O município de Campo Grande, as secretarias fazem as vezes de controlador, tá? Isso na, isso na administração pública direta, tá? E nos casos das autarquias, como é que funciona? Aí vai depender de questões como personalidade jurídica, tá? Tendo personalidade jurídica, ao meu entender, tá? Tendo personalidade jurídica, ao meu entender, a partir disso, ela acaba respondendo de uma maneira sozinha. Vou pegar um exemplo. O Ministério da Saúde sofreu uma sanção da NPD. O Ministério da Saúde responde como controlador. Ficou legal? Ok. Então, esse seria um exemplo. Tá? E se for pessoa natural, pessoa física? Tá? Então, a pessoa natural ela pode ser controlador, tá? Não existe impedimento em relação a isso, tá? E nesse caso, você vai dar um poder gigante para uma pessoa só, tá? E ao mesmo tempo que você vai dar uma obrigação gigante para uma pessoa só, tá bom? E que geralmente as pessoas já têm outros afazeres a tomar, tá? O dono de uma empresa, ele já tem outros afazeres a tomar, tá? Então fica complicado você dar para ele mais uma função, tá? O prefeito de uma cidade, o governador de um estado, ele já tem várias funções para tomar. Você vai dar mais uma função para ele. Então, por conta disso, que é mais interessante que seja pessoa jurídica, que seja
O iniciativa privada, empresa, iniciativa pública, o município, união, estado, que seja. Pessoal, alguém tá com o microfone aberto. Deixa eu ver se eu... Acho que tem uma opção aqui de fechar tudo. Acho que foi. Obrigado, Fabiano. Pessoal, tá me ouvindo? Oi, alô, alô, alô. Ok. Então, sim, ok. Então significa o quê? Que se for uma pessoa física que ela foi controlador, ela vai responder no CPF dela. Ela vai responder, ok? Se for pessoa jurídica, a pessoa jurídica responde. No caso, a empresa responde, a prefeitura responde, o Estado responde, ok? Ok. Vamos dar um exemplo? Empresas individuais, profissionais liberais, nesses casos específicos, vai ser controlador pessoa física, tá? Empresário individual. Nesse caso, o CNPJ dele é só para fim tributário, tá? Só para fim fiscal. Não tem personalidade jurídica, tá? Então, empresário individual, profissional liberal, no caso aqui, ó, advogado, contador, cadê? Opa, aqui, advogado, contador, médico, responsável por carteira extrajudicial, tá? Entre outros, tá? Então, nesses casos específicos, eles vão tomar uma decisão. No meu caso específico, eu Adriano, o advogado, não tem necessidade de eu pegar e criar uma personalidade jurídica, criar uma sociedade de advocatícia para isso, se eu atuo sozinho. Ah, Adriano, mas isso é sociedade unipessoal. Só que a sociedade unipessoal, ela faz, às vezes, da empresário individual, entendeu? Então, nesse caso, ainda vai ser pessoa física, ainda vai ser eu o controlador, tá? E aí vamos até o poder decisório do controlador. Deixa eu ver quantos slides tem aqui. Vamos lá. Tá? Rapidinho, pessoal, só um pouquinho. Tá? Então, né, vamos lá. Poder decisório do controlador. E atenção aqui no começo, tá? Mesmo que o controlador não faça tratamento dos dados pessoais diretamente, tá? Ele ainda é responsável por tomar decisões cruciais, tá? Pode dar instruções ao operador para realizar o tratamento de seu nome, tá? Então, mesmo que o controlador não faça por si só o tratamento de dados, tá? Mesmo que não faça isso, ele é responsável, tá? Por isso que quando acontece coisa, determinada secretaria fala, não, mas a culpa foi da secretaria. Não, o município é responsável, não interessa, tá? Por simplesmente assim, tá? Então é necessário que todas as decisões sejam tomadas pelo controlador, tá? Como assim? Você acabou de falar para mim que o controlador toma todas as decisões, que ele tem poder, voz de Minerva, e agora você está me falando que não é necessário? Depende da situação, tá? Em determinadas situações, o controlador pode delegar essas funções, tá? E pode delegar, por exemplo, o operador de dados. Isso é permissível, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, tá? A escolha de software, equipamentos de medidas de segurança, etc., pode ser delegada ao operador. Então, o controlador, no município de Campo Grande, ele pode, de repente, contratar um operador de fora e falar para o operador, não, olha, você que é operador de dados, as medidas de segurança, a empresa que for cuidar, as coisas que for fazer, você decide. Ele pode fazer isso, tá? Ele pode fazer isso. Mas aí você tira o poder decisório. Esse que é o ponto que eu queria chegar. Você tira o poder decisório do controlador, não tira. O fato do controlador delegar determinada decisão ou determinada escolha para o operador não tira o poder decisório do controlador. Mas se o operador fizer cagada, escolher um errado, não sei o quê, o controlador responde do mesmo jeito. Responde do mesmo jeito, tá? O operador pode escolher. Vamos lá, pessoal. O operador ele pode escolher os encarregados de dados? Me mandem no chat, sim ou não? Sim? Ih, pessoal.
Só tô dormindo aqui. Pode sim, tá? Quando que ele vai poder? Quando o controlador delegar. Se o controlador delegar para o operador escolher encarregar de dados, ele pode escolher encarregar de dados, ok? Mas se o encarregado de dados que escolher fizer cagada, não fez o trabalho direito, não sei o que, o operador responde? Não, responde o controlador. Na verdade, nesse exemplo mais específico do encarregado de dados, dependendo da cagada que o encarregado de dados fizer, quem responde é o próprio encarregado, tá? E na aula de carregado vocês vão entender isso, tá bom? Então, o controlador é responsável por definir elementos decisórios principais, tá? Sendo mais importante a definição da finalidade do tratamento. Isso é crucial, tá? Entender o porquê que está fazendo aquela coleta. E isso vamos lembrar, olha aí, aula de princípios, finalidade, tá? E isso é crucial, porque se fizer errado no momento da coleta, ferrou tudo. Complicou. Ah, Adriano, mas se tiver feito errado, precisa de outra coisa, vai ter que fazer de novo? Vai ter que fazer de novo. Não tem que fazer, tá? O que mais? O controlador escolhe o quê? Estabelece. Opa. O quê? É, os objetivos do tratamento, tá? Um exemplo aqui: pagamento de empregados, pesquisa com o cliente, campanha de marketing, isso tudo está relacionado com a finalidade da coleta, tá? Então, o controlador determina isso. Ah, Adriano, mas o controlador ele pode delegar para o operador? Olha, não tem impeditivo de delegar para o operador isso. Porém, isso é uma função extremamente, assim, é uma função tipicamente do controlador. Então não é uma boa sair delegando isso para o operador, tá? O controlador também é responsável por decidir os elementos essenciais, tá? Do tratamento, como natureza das pessoais, o que se trata, tá? Duração de tratamento, entre outros. Todas aquelas questões de princípios que eu coloquei para vocês, como finalidade, necessidade, qualidade de dados, entre outros, quem vai debruçar sobre aquilo para fazer que aquilo aconteça, para fazer que dê certo, é o controlador de dados, tá? E é o controlador de dados. Ele pode pegar e determinar determinadas coisas seja feito pelo operador, ou que o operador faça elas, sim, sim, tá? Então, em resumo, dando bastante água, que na última aula eu quase morri tossindo aqui, tá? Então, em resumo, o controlador é a pessoa que toma as decisões cruciais. É quem manda. Por isso que teve aquela foto lá do poderoso chefão, tá? Porque quem manda e quem responde também, tá? Decisões incluem finalidade, ó, finalidade de tratamento, leitura de dados, tá? É isso. Vamos de exemplo? Tá. Primeiro, uma médica profissional liberal, tá? Armazena os prontuários, tá? E os demais dados pessoais de seus pacientes no seu computador, no seu consultório. A médica, a pessoa natural, é a controladora de dados pessoais. E aí, pessoal? Tá ok? Tá certo? Manda pra mim. Tá certo, errado? Sim, não, sim, não, sim, não. Tá certo? Manda certo, errado? Manda pra mim aí. Bora, pessoal, vamos dar uma acordada. Eu pedi pra acordar, que amanhã já é praticamente sexta, tá? Eu pedi pra acordar. Sim, sim, tá certo, tá certo. É isso mesmo. É isso mesmo. A médica é a controladora, tá? Um exemplo de controlador pessoa física, tá? Ok, ok. Tá. Vamos para outro exemplo? Médica empregada em um hospital. Atenção, atenção. Uma médica é empregada de um hospital constituído sob a forma de associação civil sem fins lucrativos. Uma empresa. Nessa condição, atua como principal representante do hospital junto a um serviço de armazenamento de dados de pacientes em nuvem, tá? Inclusive assinando os contratos correspondentes. Ok. O hospital, isto é, associação civil, pessoa jurídica de direito privado, é o controlador na hipótese, a médica, por atuar sob poder diretivo da organização, não se caracteriza como agente de tratamento. Isso aqui tá ok também. Por que tá ok também? Nesse caso,
o titular dos dados não é a médica, é o hospital. Então, o hospital é o controlador. A médica vai poder ser operadora de dados? Me respondo. A médica vai poder ser operadora de dados desse hospital? Bora, pessoal. Sim? Não? Sim, não? Não, sim? E aí? Não, pessoal. Por que que não? Lembra que eu falei anteriormente? Controlador e operador não podem ser a mesma pessoa? Se o controlador é o hospital, a médica é pertencente do hospital. Ela está dentro do hospital. Então ela não pode ser operadora. Ah, se a médica abriu uma empresa para ser operadora e ela é titular, como é que fala? Ela é dona da empresa. Ela pode ser operadora? A empresa ela pode ser operadora. Ok? Ok. Controladoria conjunta. E aqui é a cereja do bolo onde que eu queria chegar, tá? A ideia principal aqui é sobre a possibilidade de várias entidades, tá? Decidirem em conjunto como as pessoas serão tratadas. Então, na prefeitura, é isso. Controladoria conjunta, tá? Então, as secretarias que fazem as vezes de controlador se submetem para tomar decisões em conjunto ao controlador principal, que é a prefeitura, tá? Se mais de uma pessoa ou entidade estiver diretamente envolvida no tratamento de dados, e aí é o que caracteriza, tá? Mais de uma pessoa ou entidade envolvida no tratamento de dados, causar algum tipo de dano à pessoa que os dados pertencem, todos eles serão responsáveis juntos. E aí? Nos casos específicos que eu citei na aula, tem os casos do vazamento, de dois vazamentos de dados que aconteceram. O primeiro como é que fala? O primeiro do CAPES que aconteceu, tá? E o segundo da questão do banco de dados das crianças da escola. Nesses dois vazamentos de dados, quem responde é a prefeitura, ok? A secretaria vai responder em conjunto? Vai responder em conjunto. Você acabou de falar para mim que era só a prefeitura? Sim. Quem vai ser o polo passivo ali vai ser a prefeitura, tá? As secretarias vão responder em conjunto também, tá? Tá. Vamos lá. Então, controle conjunto, tá? Ele não tem. Não, se você procurar na LGPD, você não vai encontrar nada dele, tá? Você não vai encontrar nada sobre ele. Você vai encontrar possivelmente algum livro ou outro que especifique isso. Possivelmente algum guia da NPD, tá? Mas esse termo, ele não está presente na LGPD, ok? Isso acontece aqui? Não. Acontece também fora do Brasil também, tá? Essa questão de controladoria conjunta. Porque essa é uma maneira muito mais simples, é uma maneira mais simples de você poder, como é que fala? Cumprir todas as obrigações legais, tá? Imagina como é que seria complicado, como seria moroso, de repente, como seria é, difícil você cumprir todas as obrigações de uma maneira centralizada. Então, a Prefeitura de Campo Grande já tem várias secretarias. Então, para você cumprir todas as obrigações de uma maneira centralizada pela Prefeitura, seria muito difícil. Entendeu? Então, você precisa dessa contribuição de cada secretaria para você poder cumprir com as obrigações legais. Tá bom? Por isso que a controladoria conjunta, quando se trata de iniciativa pública, é a maneira mais simples de ser feita, a melhor maneira de ser feita, tá? Então, controladoria conjunta, como eu disse, é quando existe um controlador principal e outros controladores que atuam em conjunto com o mesmo objetivo, tá? Então, vai falar aqui, ó, controle conjunto,
tá? Não, como eu falei, não tá, você não vai encontrar na LGPD, tá? Ela reconhece como várias pessoas que podem decidir, ó, várias pessoas, tá? Que podem decidir em conjunto, ok? Sobre como os dados serão tratados, tá? Que vai afetar funções e tudo mais. Eles podem sentar e conversar e determinar alguma coisa? Pode. Quem vai determinar em si vai ser o controlador principal. Mas isso não impede que eles sentem junto e escolham como pode ser feito. Mas quem vai determinar em si, quem vai ter o voto de Minerva disso, vai ser o controlador principal. Ok? Ok. Inclusive, quem vai passar as instruções vai ser ele. Tá? Então, como eu disse, isso não acontece só aqui, tá? Na União Europeia, você vai pegar aqui, coloquei a LGPD, mas a GDPR, ela segue a mesma situação, tá? Da controladoria conjunta. Ah, Adriano, então na Europa acontece da mesma forma? Acontece da mesma forma, tá? Olá, de novo, controladoria conjunta. Pode ocorrer quando entidades têm a mesma intenção, opa, têm a mesma intenção, tá? Comum, ou decisões que se complementam, permitindo o tratamento de conjunto de dados. Então, existe essa necessidade, tá? Mesma decisão, ou mesma intenção, ou mesma decisão que se complemente, ok? Ok. E atenção aqui, ó. Mesmo se diferentes entidades estiverem tratando os mesmos dados, se os objetivos, e atenção, eu digo atenção, se os objetivos forem diferentes, não há controle conjunto. Então, os objetivos precisam ser os mesmos. Senão não há controle conjunto. Ok? Tá. Então, saber se existe controle conjunta depende do caso específico, tá? Já vai estabelecido todos os envolvidos compartilhados, tá? Então, por que, que é a importância de saber controladoria conjunta? Para vocês entenderem como esse sistema funciona dentro da própria prefeitura, tá? Então, dentro da própria prefeitura, as secretarias vão fazer as vezes das controladorias, tá? Porém, elas vão ser subordinadas à controladoria principal, que é a prefeitura municipal de Campo Grande, ok? Então, quando vocês forem fazer uma reclamação, opa, perdão, quando vocês forem fazer uma solicitação perante a prefeitura de tratamento, referente a tratamento de dados, por exemplo, referente à existência de tratamento de dados, quando vocês solicitarem, vocês vão solicitar para cada secretaria? Não, vocês vão solicitar pelos canais oficiais da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Aí, ela, como controladora, vai ver com os controladores, tá? Com quem fazem as funções de controladores, para ver quem vai poder responder determinada coisa. Show? Tá? Então, na LGPD podemos ter controle conjunto de decisão conjunta, que eu acabei de falar, tá? Aqui vai só repetir, tá? Resuminho, resuminho, resuminho. Em resumo, tá? Controle conjunto acontece em três coisas que são verdadeiras, tá? Então tem que ser, essas três coisas têm que existir. A primeira, decisões conjuntas, acabei de falar, tá? Então, mais de uma pessoa, tomar uma decisão e tudo mais. A segunda, interesses mútuos, então precisam ter o mesmo interesse ou o mesmo objetivo, tá? E a terceira, decisões comuns ou convergentes. Então, as decisões precisam ser equalizadas, tá? Para poder existir a controladoria conjunta. Você está vendo aqui que eu não falei em nenhum momento que eles precisam fornecer essas decisões, porque quem vai fornecer essas decisões, quem vai demonstrar essas decisões, vai ser o controlador principal, tá? Se não entender algum desses critérios, não é controladoria conjunta. Principalmente se não entender o critério das intenções. Aí não é controladoria conjunta mesmo. Adriano, mas se acontecer de repente de uma secretaria, fazendo as vezes de controlador, acabar tomando uma decisão sobre o tratamento de dados de maneira isolada, o que, que vai acontecer? Nesse caso específico, essa decisão vai ter que ser analisada perante o controlador principal, perante a prefeitura. Nesse sentido, quem vai analisar essa decisão específica vai ser a CGPD, a Comissão de Proteção de Dados da Prefeitura. Tá? A mesma que tem que ser consultada quando houverem dúvidas referente ao GPD. Ok, pessoal? Ok. Tá? Deixa eu ver como é que tá aqui. Ah, tá. Bora.
Vamos de exemplo, tá? Os dados abertos disponibilizados da agência reguladora. Então, vamos lá. A agência reguladora, tá? Disponibiliza acesso público aos dados relativos às outorgas dos servidores regulados, incluindo informações de pessoas naturais, sociais, de prestadoras, tá? Banco de dados é armazenado pela própria agência e utiliza para subsidiar decisões administrativas, tá? Organização de sociedade civil tem acesso aos dados disponibilizados pela agência e efetua com base em solução de inteligência artificial. Olha lá. Cruzamento com outras bases de dados visando a realização de ações e controles sociais de entidades e agentes públicos. Está vendo aqui que todas as informações que ele está falando, todos os dados que está falando, são dados que são de natureza pública, ou seja, qualquer pessoa pode ter acesso, tá? Ele só pediu a base de dados, mas qualquer pessoa pode ter acesso, tá? Então, são dados públicos. Lembra que foi para você de dados públicos anteriormente? Que se tem livre acesso, não precisa ter necessidade de você informar ao titular que os dados estão sendo fornecidos, estão sendo compartilhados. Lembra disso, tá? Sociedade empresária também trata os dados em questão visando, porém, fornecer serviço de consultoria aos agentes do setor público regulado, tá? Temos sociedade empresária privada também solicita. Embora a mesma base de dados seja utilizada pelas três entidades, ó, agência reguladora, organização da sociedade civil e a sociedade empresária, cada uma das organizações é responsável e responde pelos respectivos tratamentos realizados. Tá? Nesse contexto, não há controladoria conjunta, pois o tratamento de dados ocorre no âmbito das atividades e das finalidades definidas em cada órgão. Dá para entender aqui que cada órgão atua de uma maneira diferente em relação aos dados. Cada órgão vai usar os dados de uma maneira diferente do outro. São os mesmos dados? São os mesmos dados. Porém, a intenção é diferente. E nesse caso, não há controladoria conjunta. Ok? Mais um? Tá. Campanha de marketing da empresa 2. Tá? Considere agora que a campanha descrita no exemplo anterior, tinha uma campanha de marketing específica lá, foi tão bem, então uma campanha de marketing foi bem sucedida, tá? Que em segundo momento a empresa argentina contrata a agência de marketing da Dinamarca para divulgar seus produtos espelho e fato, então fornecer espelho e fato, tá? E ela contrata a empresa Dinamarca, tá? Que é de marketing para ajudar na divulgação dos produtos, tá? Ok. Pouco tempo depois, a empresa Brasil toma a mesma decisão para a divulgação de produtos garrafa e Alter, tá? Ambas as empresas passam a usar listas de clientes que haviam compartilhado anteriormente, aqui tem iniciativas privadas, tá? Nessa situação, que envolve a divulgação de produtos produzidos exclusivamente pela empresa argentina ou pela empresa Brasil, essas atuarão como controladores singulares, cada uma atuando nas suas próprias companhias. Até aí, tudo bem, tá? Até aí tudo bem, porque cada uma tem uma atenção específica e diversa. Então, são controladores singulares. A agência de marketing Dinamarca continuará como operadora de dados naquela empresa. Então, nesse exemplo específico aqui, a empresa Dinamarca, que ela só faz a função de marketing, ela vai fazer a função de operador de dados. Só. Tá? Ela não vai ser um controlador. Nesse exemplo. Tá bom? Mais um? Opa, enfim. Thank you. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam, deixa eu pegar aqui. Esse que a gente fala que é essa gatinha aqui, uma gatinha que eu peguei, né? Aleatoriamente. Só que a gente fala aqui em casa que é a TT. Que a TT é a gatinha da minha esposa. Que minha esposa adotou quando antes da gente casar. E ela tá aqui até aqui em casa até hoje. Não sei onde ela tá. Agora acho que deve estar lá no quarto. Aí quando eu coloquei a foto aqui, esse slide é do curso anterior. E aí ficou aí. Aí quando eu coloquei a foto, ela ficou, você tá usando a TT para fazer, para dar o curso e tal. Ficou só brincando assim. Vamos lá, pessoal, então. Vamos de revisão? Então senta aí que agora é a hora da revisão.
tá? Então a gente falou o quê? Hoje? Eita, travou aqui. Voltou. É um gato. Aqui em casa a gente tem. Nós temos 3 gatos, são 3 gatos e 2 cachorros, tá? A gente fala, são minhas filhas, são as meninas. Sim, sou pai de pets. Vamos lá? Para da revisão, pessoal, tá? Então a gente falou hoje dos agentes de tratamento, tá? A gente falou que são 2 agentes de tratamento, tá? O controlador de dados e o operador de dados, tá? E além deles, existe uma outra figura chamada encarregado de dados, que não é um agente de tratamento, mas está em conjunto ali, tá? A gente falou também, nós falamos também, tá? Que o controlador de dados, ele é quem manda, ele que tem o poder de uma Minerva. É ele que vai determinar como o tratamento de dados vai acontecer. Então, pelo fato dele mandar, ele ter esse poder grande, ele também tem grandes responsabilidades. Tanto que se acontecer algum problema em relação ao tratamento de dados, quem responde é ele, tá? Meu soluço aqui. A gente falou aqui também que o controlador de dados, quando se trata de iniciativa pública, quando se trata de iniciativa privada, no caso de empresas, vai ser sempre pessoa jurídica, ou seja, vai ser a empresa em si, vai ser um município, vai ser o Estado, vai ser a União, entre outros, tá? Por que isso? Porque a responsabilidade ela é muito grande para uma pessoa só assumir, tá? Então a gente falou da controladoria, no caso do controlador ser pessoa jurídica, tá? E no caso do controlador ser pessoa física. E no caso de ser pessoa física, vão ser naqueles casos específicos onde tiver baixo volume de dados, tá? Naquele caso, por exemplo, do advogado, vai ser no caso do empresário individual, vai ser no caso do médico, do autônomo, entre outras situações. Eita, travou aqui, tá? E a gente entrou no caso do controlador de dados, no caso da iniciativa pública, e a gente ressaltou novamente essa questão de que vai ser sempre a entidade, então vai ser a prefeitura, vai ser o Estado, entre outras coisas. A gente falou sobre o poder decisório do controlador, tá? Que ele vai poder tomar, que ele vai tomar as decisões referente a isso, mas que ele pode delegar algumas dessas decisões, por exemplo, caso ele deseje, tá? Uma delas, por exemplo, é no caso de contratação, ele pode, de repente, delegar essa contratação para o operador. Ou no caso, por exemplo, de determinar quem vai ser o encarregado de dados. Ele pode delegar essa função para o operador, o que não retira dele o poder decisório em relação a isso, tá? Depois a gente falou do que? Da controladoria conjunta, que são aqueles casos, os 3 casos específicos aqui, tá? Para ter controladoria conjunta, tá? Estou me espelhando aqui para pegar, senão eu perco a linha, tá? Os casos são o quê? As decisões têm que ser conjuntas, o interesse tem que ser mútuo, tá? E as decisões têm que ser comuns e convergentes, tá? Então, precisa desses 3 para ser determinado controladoria conjunta. Caso não exista, vai ser uma controladoria singular, tá? Então, a gente usou os exemplos aqui, tá? Deixa eu passar aqui. E a gente falou que o quê? Que no caso da prefeitura ocorre uma controladoria conjunta, onde os secretarias fazem as funções, às vezes, de controlador, e a prefeitura é o controlador principal, tá? E no caso da controladoria singular, são os casos mais específicos que são mais utilizados, por exemplo, na iniciativa privada, tá? Empresas que fazem controladoria singular. Lembrando que não quer dizer o fato de 2 ou 3 empresas estarem sobre a posse e a utilização do mesmo banco de dados, não quer dizer que é uma controladoria conjunta, tá? Se as intenções forem diversas, por exemplo, se trata de controladorias singulares. Ok, pessoal? Pessoal, todo mundo entendeu? A aula de hoje eu preciso que vocês entendam mesmo, tá? Se tiver alguma dúvida, pode me mandar aqui, tá? Terminei um pouquinho mais cedo hoje. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar aqui. Se quiser abrir o microfone, pode abrir, tá? Caso contrário, um abraço e bom feriado, tá? Estou disponível aqui, qualquer coisa. Quinta não. Quinta não tem aula, tá, pessoal?